pessoas simplesmente tentavam invadir os portões da casa dele. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje eu estou na segunda parte da cobertura que eu estou fazendo a pedido de vocês sobre o caso, sobre o processo do julgamento de Johnny Depp versus a Amber Heard. Então no episódio anterior eu cobri uma parte, trouxe as testemunhas e também fiz uma análise, e esse episódio não é diferente, eu vou dar continuidade nos depoimentos. E ao final, eu vou estar fazendo uma análise através de outros assuntos, trazendo uma perspectiva em relação de outras questões que já apareceram no episódio anterior e vão continuar aparecendo neste aqui. Se você é novo nesse canal, quero dizer que você é muito bem-vindo, fique comigo, assista os nossos vídeos, confira as séries que temos aqui. Nós temos muitas atrações legais por aqui, incluindo outros episódios aqui do Gustavo Report, com histórias fantásticas. Minisséries surpreendentes, como A Falsa Herdeira, Elizabeth Holmes, O Psiquiatra que Roubou a Vida de Seu Paciente. Tem também a série Na Mira de Escândalos, As Mulheres do Presidente. Se você quer sentir emoção, quer sentir uma adrenalina, você precisa conferir essa série. Ela é diferente de tudo que você já viu, pode ter certeza. E é claro, a série Na Mira de Casos Criminais. Tem episódios fantásticos, quando o estranho chama, a policial que sonhou com uma vítima do túmulo pedindo socorro, essa história é fantástica. Com tantos casos que você precisa conferir e estão por lá. Você pode achar o link das playlists disponibilizado aqui no primeiro comentário, está fixado. Então todas as atrações você vai encontrar sem qualquer dificuldade, incluindo a minissérie da nossa nova atração 24 Horas na Mira, Sob a Bandeira do Céu, e também A Escada, o caso horrível do Michael Peterson. Esse caso é fantástico. Você precisa conferir. Se você não conhece, vai lá e conheça, porque eu tenho certeza que Da Escada vai te deixar sem palavras. Eu também quero agradecer as pessoas que têm contribuído no Valeu Demais, um mecanismo que foi disponibilizado aqui no YouTube recentemente. E as pessoas também que têm apoiado através do Pix. Eu fico muito feliz, essa ajuda de vocês fortalece muito as atividades aqui no canal. Principalmente a Sandra Oliveira, eu agradeço muito, ela deixou uma mensagem linda no comentário. A Amanda Nogueira, oi querida. Também a Maria das Dores, é a segunda vez que ela contribui pelo Valeu Demais, muito gentil e legal da sua parte. Também tem a Tati, se eu estiver pronunciando errado, me perdoe, mas é Tati Rodrigues. Eu agradeço também o seu carinho. Tem a Ana Cristina Solo, o Eu Escolho Viver, que também contribuiu pelo Pix. Muito obrigado. E o Forte também. Feliz com essa ajuda de vocês, porque são braços que com certeza fortalecem, motivam a continuar e a desenvolver muito mais conteúdo e atrações diversificadas e com qualidade aqui para o canal. Sem mais delongas, e vamos continuar agora. Esse já é o 5º dia do julgamento, 19 de abril. E o depoimento é o Sean Bett, segurança do Johnny Depp. Então, finalizamos o episódio passado com o depoimento dele e continuamos esse com também seu depoimento. E essa parte é muito interessante, porque está sendo exposto uma mensagem entre ele e o Johnny em 2017. Nessa mensagem, o Johnny escreve que saiu com amigos, que bebeu várias garrafas de bom vinho. E aí ele continua assim: antes de dizer que bateu uma garrafa de tequila, e então a selvageria começou. Aí o advogado da Amber, o Ben, pergunta ao Sean se ele facilitou o uso de substâncias do Johnny, e ele diz que não. Aí outra mensagem é exposta, onde o Sean diz assim: eu os impedi de ligar para pô, 3 pontinhos, que bom que você se divertiu. Aí o Sean concorda com o advogado que pô, ele quis dizer polícia. Aí o advogado da Amber diz: olha, isso aqui prova que você ajudou o Johnny a evitar problemas por causa do uso de substâncias ilegais. O depoimento dele é finalizado então, e a próxima testemunha é o Kenan White. Presta depoimento ao vivo do tribunal. O Kenan White é um amigo e ex-técnico de som do John, e ele estava no avião durante um incidente que teria ocorrido em maio de 2014, em um avião particular voando de Boston para Los Angeles. O Kenan trabalha com som em longas metragens, então vários filmes em que o Johnny Depp atuou, ele também participou, incluindo Piratas do Caribe, Alice no País das Maravilhas e o filme em que o Johnny e a Amber se conheceram.
O Kenan White diz que trabalhou com Johnny Depp por 25 anos em mais de 10 filmes. Ele diz que o Johnny era ótimo para trabalhar e que facilitava as coisas para o diretor. Ele também trabalhou com o Johnny em Piratas do Caribe 5. E aí foi perguntado se o Johnny estava atrasado em alguns pontos do filme. E aí ele fala que a produção foi suspensa por 2 ou 3 semanas, porque o Johnny teve que voltar para Los Angeles por conta da ponta do seu dedo. E ele fala, olha, eu não sei como a ponta do dedo dele foi cortada, não sei como isso aconteceu. Aí o advogado da Amber começa a questionar sobre o fato do Johnny usar um fone de ouvido no set de gravação. Aí o Kenan concorda que o Johnny realmente usou um fone de ouvido no set. E aí foi perguntado se essa era a primeira vez, e ele disse não. Ele já tinha usado em um filme antes, um filme que ele gravou com o Marlon Brando. E aí, referindo a esse filme com o Marlon, ele diz que foi um longo dia de trabalho e que depois que o Marlon foi autorizado a ir para casa durante o dia, eles acabaram tocando a performance do Marlon no fone de ouvido do Johnny para que ele pudesse fazer a sua cena. Então, depois disso, o Johnny passou a usar sempre um fone de ouvido, mas ele disse que era para tocar música, para que o Johnny conseguisse entrar no personagem. Então ele ressaltou que gravou linhas para o Johnny e que essas foram tocadas em seu ouvido, às vezes junto com uma música. Porém, em relação ao profissionalismo do Johnny Depp, ele disse que o Johnny sempre foi preparado para o set, às vezes reescrevia parte de seus roteiros pela manhã, mudando inclusive suas falas. Então passa a ser discutido com o Kenan o relacionamento do Johnny com a Vanessa, a sua ex-esposa. Aí ele fala, olha, o Johnny é um pai muito amoroso, ele sempre fez coisas com os seus filhos o tempo inteiro. Ele também disse que o Johnny sempre procurou nadar com seus filhos, o ensinou a mergulhar e até desenhava com eles. E aí foi perguntado se ele já viu o Johnny gritar com os meninos e ele disse não. A equipe de defesa do Johnny solicita que ele descreva a ocasião em que eles estavam num avião particular entre Boston e Los Angeles em maio de 2014. O Kenan disse que havia várias pessoas no voo, incluindo membros da equipe de segurança do Johnny e até mesmo seu filho Jack. E aí a Amber estava em um clima quieto e ele disse assim, dando a Johnny o ombro frio. Durante o voo, a Amber mudou de humor e começou a ficar barulhenta. E de repente ela gritou com o Kenan e disse, fuja de perto de mim. E aí o Johnny o defendeu e disse, não fale assim com meu amigo. Aí o Kenan disse que retornou ao seu lugar naquele momento e decidiu se afastar da Amber, mas ele ainda tinha uma boa visão do Johnny e da Amber. E ele não viu nenhuma violência acontecer. E aí ele diz, olha, eu nunca vi o Johnny ser violento com ninguém. Nunca. Os advogados da Amber começam a questionar o Johnny novamente acerca do fone de ouvido. Aí o Ben diz assim, é correto que você esteja no comando do que entra no fone de ouvido? E o Kenan concorda. Então o advogado diz, então você não é apenas o assistente de som pessoal do Johnny Depp, mas você também é mencionado pessoalmente nos contratos dele. E aí o Kenan disse, eu não sei disso. E então o advogado da Amber mostram páginas de um contrato para Piratas do Caribe em agosto de 2002, que nomeia o Kenan White pessoalmente. Aí o advogado diz que cada contrato também nomeia o seu pagamento. Então o John meio que negociava já a participação do Kenan no filme que ele iria atuar. Aí o advogado começa a expor que o salário do Kenan é muito mais alto do que a taxa obrigatória do sindicato, ou seja, a taxa mínima. Aí ele fala, olha, o John cobriu os seus voos e ele também o colocou no mesmo hotel em que ele esteve hospedado em acomodações comparáveis. E aí o Kenan diz, nossa, eu não sabia. Eu não sabia que o meu nome estava escrito nos contratos dos filmes em que ele ia atuar. Aí ele diz, olha, eu nunca soube que ele exigia para o estúdio a minha participação no filme que ele iria fazer parte. Eu estou realmente surpreso com esses acordos. Aí o Ben, o advogado da Amber, decidiu ir para outra questão. Ele futuca a questão dos atrasos do Johnny Depp em Piratas do Caribe 5. E aí o Kenan diz, realmente, havia dias em que ele não aparecia por 6 ou 7 horas no set de gravação. Aí o advogado da Amber questiona sobre o voo novamente,
E aí ele diz, olha, a Amber tinha um tom ruim comigo aquele dia. E eu me lembro desse voo em particular porque foi uma vez em que ela levantou a voz e falou de forma grossa. Aí o advogado diz, não, na verdade foi o Johnny que estava provocando a Amber e que estava sendo muito rude com ela por causa do seu trabalho com o ator James Franco. E aí o Kenan diz, olha, este não é o caso. E então finalmente a gente chega no depoimento do Johnny Depp, que é conduzido pela sua equipe de defesa, e ele já começa dizendo, olha, 6 anos atrás foram realizados contra mim atos criminosos bastante hediondos e perturbadores, que não foram baseados em nenhum tipo de verdade. Houve discussões e coisas dessa natureza, mas eu nunca cheguei ao ponto de atingir a senhora Heard de forma alguma, nem nunca bati em mulher nenhuma na minha vida. Depois de muitos anos nesta indústria, mais de 30 anos, eu nunca tive problemas ou algo assim. Conheci muitas pessoas e tive a oportunidade de conversar com elas e dar conselhos, e meu objetivo é a verdade, porque acaba comigo que as pessoas que eu conheci ao longo dos anos pensam que eu sou uma fraude, que eu menti para elas. E aí ele diz, olha, eu me orgulho da honestidade, da verdade, e a verdade é a única coisa que me interessa. Mentiras não vão me levar a lugar algum. Eu sou obcecado pela verdade e hoje é o primeiro dia em que posso falar este caso. Aí o Johnny descreve o caso, como isso está gerando essa exposição, gerando exposição da sua família, exposição da Amber. No entanto, ele diz que não está envergonhado, pois sabe que está fazendo a coisa certa. Ele diz também que, como pai, é muito importante defender seus filhos e fazer o certo por eles. Após essa abertura, esclarecendo seus propósitos, a equipe começa a conduzi-lo a respeito da sua infância. E aí, ele diz que a sua mãe, Beth, tinha pés quentes e que gostava de se movimentar muito. Então, por essa razão, ele sempre foi o novo garoto e isso foi muito difícil, porque eles estavam constantemente se mudando de um lugar para o outro. Ele também relatou que a sua mãe era muito imprevisível e tinha a capacidade de ser muito cruel, não apenas com ele, mas também com seus 3 irmãos e o pai. E ele diz que a mãe praticava atos violentos que gerava inúmeros abusos físicos. E então ele começa a descrever algumas situações. Ele diz que, por exemplo, às vezes a mãe jogava um cinzeiro neles, ou então eles apanhavam com um sapato de salto alto, ou então telefone. E ele falou, em nossa casa, nós não estávamos expostos a nenhum tipo de segurança. Então a única coisa que poderíamos realmente fazer era tentar ficar fora da linha de fogo. Ou seja, eles precisavam se esconder da mãe dentro da própria casa. Aí ele relatou que quando a mãe ficava irritada, ele já observava que a primeira pessoa no qual ela iria descontar sua frustração era ele. Aí o advogado solicita que ele explique como sua mãe poderia ser cruel e como eram as violências exercidas por ela. Então ele diz que a violência física era muito constante e que eles eram sujeitos a muitos ataques verbais e que a mãe escolhia qualquer fraqueza dos filhos para poder atacá-los. Então, por exemplo, ela se aproveitava de uma visão fraca do seu irmão, ou então os dentes salientes da sua irmã. Aí ele também vai um pouquinho para as origens, ele fala que a sua mãe era de Kentucky e que o seu pai era muito gentil, mas a sua mãe era de uma família da classe trabalhadora. E ela não gostava da família do pai dele. Aí o Johnny começa a falar que ele tinha um olho esquerdo preguiçoso devido à parte de trás do seu globo ocular não se desenvolver adequadamente. Então ele tinha que usar um tapa-olho para exercitar seu olho. E aí por conta disso, sua mãe dizia olho preguiçoso, seu olho de galo e qualquer coisa que pudesse rebaixá-lo. Ele diz que a dor física gerada pela mãe, eles chegaram ao ponto de se acostumar, mas que os comentários depreciativos que ela fazia machucavam-os constantemente, como se eles fossem rasgados emocionalmente. Aí o Johnny diz que hoje ele é legalmente cego do olho esquerdo. Depois aí ele é convidado a descrever seu pai, e ele fala que era um homem quieto, gentil, ainda está vivo e é um homem muito estoico. E ele fala, olha, a minha mãe distribuiu a dor para o meu pai e ele simplesmente aceitou. Ele nunca bateu na minha mãe ou mesmo disse uma palavra ruim para ela. Às vezes ela ia longe demais e eu via seus olhos quando ela dizia coisas horríveis para ele. E o mais longe que eu vi fazer era socar uma parede. Eu vi fazer isso uma vez e ele chegou a quebrar a mão.
Mas ainda assim, ele nunca a tocou, nunca discutiu com ela. Ele sempre foi um cavalheiro. E para mim, um menino de 5 anos, eu pensei, por que ele aceita isso? Por que ele não a deixa? Mas ele não o fez. E ele foi capaz de manter sua calma e sua compostura, manter seu relacionamento com seus filhos. Ele era um homem bom, ele era um homem muito bom. Aí o advogado do Johnny pergunta quantas vezes ele viu seu pai bater em uma parede. E ele diz, apesar das inúmeras discussões com a minha mãe, eu só o vi bater na parede 2 ou 3 vezes no máximo. Ele diz que o seu pai não era um homem violento e que estava à mercê da sua mãe. Johnny descreve outro momento triste da infância, que é quando o pai voltava do trabalho e a Beth iria até o marido e dizia, tira o seu cinto e bate nele, porque ele fez tal coisa. E muitas vezes o pai o levava para fora da garagem, tirava o cinto e o Johnny dizia, pai, eu não fiz nada, isso não é verdade, ela está inventando isso. Mas ainda assim o seu pai o espancava. Ele disse que mais tarde, quando seu pai descobriu que ele realmente estava falando a verdade, o pai se desculpou por realizar aquelas agressões e ele disse, minha mãe nunca fez isso na infância. E aí ele dá continuidade na linha cronológica e diz que saiu de casa aos 15 anos, que encontrou o trabalho tocando música. E foi nessa época, antes dele sair de casa, que seu pai, o John, saiu para trabalhar um dia, mas não voltou para casa. E o deixou sozinho com sua mãe. E ele conta que conversou com o pai sobre isso na época e o seu pai disse, olha, eu não aguento mais, agora você é o cara. O Johnny disse que não estava pronto para ouvir essas palavras na época. E quando seu pai foi embora, sua mãe entrou em uma profunda depressão. E um dia, quando ele voltou para casa, ele descobriu que ela havia tomado uma infinidade de pílulas. E foi nesse momento que o Johnny a levanta cambaleando para um lado e ela está caindo para frente. E aí eles vão para o hospital e eles fazem lavagem estomacal e a vida dela é salva. Aí o Johnny Depp comenta que ele sempre considerou a maneira como seu pai saiu de casa como sorrateira e covarde. E que ele sempre ficou decepcionado com o pai em relação a essa questão. Aí o Johnny também fala sobre o momento em que ele se tornou pai, quando a Vanessa engravidou. E ele diz que sabia exatamente como criar os filhos, porque era fazer o oposto de como ele foi criado. Aí ele falou, olha, eu e a minha esposa Vanessa nunca levantamos a voz para as crianças e também não queríamos dizer não aos nossos filhos, mas sim dar opções. E aí depois dessa passagem ele começa a relatar um pouco do seu relacionamento com a Amber. Ele fala que eles tinham o hábito de, quando retornassem para casa depois do trabalho, eles serviam vinho e tiravam o calçado um do outro. E ele descreve isso como sendo terrivelmente atencioso, mas também como uma espécie de pausa. Porém, teve um dia que ele tirou o próprio calçado e a Amber ficou visivelmente chateada porque ele gerou essa mudança na rotina. Aí ele fala que foi mais ou menos aproximadamente a partir de 1 ano e meio que ela se tornou uma pessoa diferente. Depois dessa parte, conversando um pouquinho sobre o relacionamento com a Amber, o advogado conduz o Johnny de volta ao passado e aí o Johnny começa a falar sobre os primeiros dias de sua carreira, que ele era um jovem de 20 anos, que estava preenchendo inscrições para qualquer coisa, e era uma tentativa de conseguir algum trabalho. E aí ele diz que na época ele era amigo do Nicolas Cage, que não era tão conhecido na época. E o Nicolas sugeriu que ele entrasse em contato com o seu agente e que se tornasse ator. Então Johnny decidiu fazer teste para um filme do diretor Wes Craven, e ele conseguiu seu primeiro grande papel no filme A Hora do Pesadelo. Na época, o Johnny disse que o seu salário era de $1.284 por semana, o que para ele era impressionante, apesar de ser o salário mínimo do CAG, que é o Screen Actors Guild, o sindicato dos atores. Depois ele conseguiu um papel principal em Jump Street aos 22 anos. Então ele diz que nunca teve uma grande ambição de se tornar ator e que sempre se considerou um músico. Ele fala que sempre foi uma pessoa introvertida e que nunca teve vontade de ser a pessoa na frente. Ele disse também que isso era uma coisa muito desconfortável. Aí ele relatou que ser reconhecido pelas pessoas, ganhar fama, significava que ele não poderia voltar à música, porque ele não queria usar
a fama que tinha conquistado através da série de TV para influenciar alguma carreira na música. Ele disse que respeitava demais a música para se tornar um ídolo adolescente como eles queriam que ele fosse. E ele diz que lutou contra isso para não deixar a indústria torná-lo um ídolo de música qualquer, um ídolo que se aproveitava dessa questão que veio da televisão e dos filmes. Foi neste momento que ele percebeu que a música não era mais uma opção. Então ele começou a estudar e trabalhar para se aprimorar como ator por meio de cursos e livros. O advogado do Johnny o questiona sobre como ele se envolveu na franquia Piratas do Caribe. Aí ele diz que inicialmente foi abordado pela Disney para trabalhar em outro filme, mas quando ele leu o roteiro, não sentiu que aquele projeto era o certo para ele. No entanto, ele ainda estava ansioso para se encontrar com a Disney e executar algum outro filme, pois na época a sua filha Lily Rose tinha cerca de 2 anos e ele passava muito tempo assistindo desenhos animados e filmes infantis com ela. Então o roteiro de Piratas do Caribe chamou sua atenção e a familiaridade com que a história tinha com desenhos e tal, e naquele momento ele pensou que poderia fundir os parâmetros de personagens de desenhos animados com a ação ao vivo. Aí ele diz que o Capitão Jack Sparrow fez coisas que ele nunca poderia fazer e diz coisas que ele nunca poderia dizer, acredito que ele esteja se referindo a outros personagens, e ele considerou que o Jack era uma maneira de esticar os parâmetros e assumir o risco. Aí ele pensou que se desse certo, ele seria aceito por pessoas de todas as idades. Ele leu o roteiro do filme pela primeira vez em 2002. Aí ele mencionou que mudou o personagem do Capitão Jack Sparrow da visão original do roteiro. E ele diz que foi escrito como um tipo de espadachim, que se jogaria sem camisa e seria o herói. E ele diz que isso foi um grande desgosto para Disney inicialmente, e aí ele deu o melhor de si. Então, quando o advogado perguntou se a interpretação do Jack Sparrow funcionou e se ele gostou do filme, ele disse que nunca viu. E há uma leve onda de risadas no tribunal neste momento, e ele acrescenta que ele acredita que o filme foi um grande sucesso e tal. Aí o advogado pergunta como a sua vida mudou depois de aparecer no primeiro filme, e ele diz: era um modo de vida completamente diferente, em que minha família e eu estávamos mergulhados. Depois do filme, as pessoas simplesmente tentavam invadir os portões da casa dele para vê-lo como Jack Sparrow. Ele teve que contratar mais seguranças e ele passou a ficar preocupado com a segurança dos filhos também. Ele disse que os seus filhos começaram até a ser seguidos e ele já não podia mais ir a um restaurante, tomar um café. Aí ele fala assim: olha, eu não posso reclamar do sucesso, já que se tornou uma missão estratégica, mas foi difícil algumas coisas, porque eu queria levar meus filhos ao parque, eu não podia mais fazer isso. Mas aí ele começa a relatar outros pontos também, de como ele fez grandes viagens de trabalho ao redor do mundo, tapete vermelho para promover os filmes. E aí ele disse que muitas vezes as multidões avançavam e tinham pessoas idosas, crianças na multidão, e elas começavam a ser esmagadas contra o metal. Isso se tornou uma coisa muito preocupante no decorrer dos eventos, porque era a primeira coisa que eles pensavam era: se essas pessoas começarem a correr, muita gente vai se machucar. Então ele disse que sempre se esforçou para ser o mais legal possível com os fãs, porque ele sabia que as pessoas queriam muito vê-lo. E ele falou que sempre ficou de fora enquanto podia, dando autógrafos, e às vezes o segurança dele, o Jerry, literalmente tinha que entrar e puxá-lo para dentro. E ele mencionou que nunca se acostumou, que todo evento é sempre a mesma emoção, a mesma sintonia, a mesma entrega. Ele disse que aos 12 anos ele aprendeu sozinho a tocar violão e que isso salvou sua vida. E aí nesse momento ele também pede perdão aos jurados e a todas as pessoas que tiveram que ler aqueles textos que ele trocou, né, aqueles que ele se refere de forma negativa a Amber Heard. Aí ele descreve que ele decidiu ser um pouco expressivo na sua escrita depois que as palavras da senhorita Heard entraram no seu coração e na sua cabeça. Ele estava tentando encontrar a melhor maneira de expressar algo a um amigo. Ele contou que aos 5 anos de idade, a sua mãe pedia com que ele trouxesse suas pílulas nervosas. E ela tomava essas pílulas e ele via que ela se sentia melhor.
Então ele começou a tomar uma pílula também para escapar da natureza caótica do qual estava vivendo. E foi o começo, porque quando ele percebeu que as pílulas realmente acalmavam os nervos, ele passou a entrar nesse mundo. E ele diz que, embora não tenha orgulho em admitir isso, ele era muito novo e sentiu que naquela época não havia mais nada que pudesse fazer. Foi uma maneira de adormecer os fantasmas da juventude. Ele observou que isso foi uma substituição, que normalmente muitos jovens vão à festa e ele, na verdade, começou a se automedicar. Ele também relatou que começou a experimentar substâncias ilícitas aos 11 anos. Ele relatou essa jornada dizendo que ele não tinha vergonha porque ele queria saber se o efeito dessa substância tiraria um pouco da ansiedade, da apreensão no qual ele estava vivendo. E ele relatou também que uma vez, em entrevista ao TV Guide, ele contou que havia experimentado de todas as substâncias ilícitas e que aos 15 anos de idade ele já tinha passado por todas elas. Porém, ele ressaltou que a caracterização do seu envolvimento com substâncias relacionado à forma como a Amber havia apresentado a todos era grosseiramente embelezado, e ele disse: "Eu lamento dizer, mas isso é falso. Eu acho que foi um alvo fácil para ela me atingir, porque uma vez você confiou em alguém por anos e contou a essa pessoa muitos segredos da sua vida, e essas informações agora estão sendo usadas contra mim. Eu não sou um maníaco que preciso estar dopado o tempo inteiro." Ele relatou que teve períodos da sua vida em que esteve completamente sóbrio, e aí ele pega e falou o seguinte: "Olha, quando eu estava com a Amber e com os amigos dela, todos estavam bebendo e usando substâncias. E inclusive os amigos dela me provocavam porque diziam que a minha tolerância era incrível e que eu nunca parecia estar tomado, ou que eu precisava ser carregado, ou coisa do tipo." E ele fala ao tribunal que foi viciado em apenas uma substância, roxicodone. Ele falou que se envolveu com esse medicamento depois que foi prescrito a ele, quando ele machucou as costas realizando uma acrobacia, onde ele teve que jogar uma cadeira no set. E aí ele diz que tinha medo de se tornar viciado e acabar como pessoas que ele conhecia, que eram viciadas em heroína. E aí nesse momento ele é interrompido porque alguém espirra no tribunal, e aí ele olha para cima e diz "saúde", e há uma onda de risos ao redor do tribunal. Ele fala que durante as gravações daquele filme Diário de um Jornalista Bêbado, ele teve poucas interações com a Amber. E ele descreve uma cena do filme em uma boate onde o personagem da Amber dança com alguns homens locais. E nessa cena havia uma exigência de nudez. E aí ele diz que se sentiu compelido a verificar a Amber enquanto ela estava filmando e ver se ela estava bem e tal. E ele percebeu que, embora a personagem fosse feita para tirar a blusa, ele acreditava que, de fato, tirar a camisa e mostrar o sutiã vermelho era o suficiente. Então ele chegou nela e disse: "Amber, você não precisa tirar a blusa, você não precisa tirar a roupa." E ela diz que ficou muito agradecida. Aí ele escreve uma cena posterior em que o personagem dele e a personagem dela se beijam, e que foi nesse momento que eles sentiram algo, quer dizer, que ele sentiu algo que não deveria estar sentindo, já que ele tinha uma esposa e também tinha filhos com a Vanessa. Aí ele faz uma revelação também. Ele diz que depois da cena no qual eles se beijam no chuveiro e tal, a Amber veio ao seu trailer e eles beberam vinho e se beijaram novamente. E aí ele fala que a Amber tinha a intenção de ficar com ele no trailer, mas ele não achou que era uma boa ideia, já que ambos estavam em relacionamentos. E então nada mais aconteceu até que eles se vissem novamente 2 anos depois para a coletiva de imprensa do filme. E neste ponto a Amber já havia terminado com a companheira e o Johnny também já estava separado da Vanessa. Aí ele falou que o relacionamento deles foi muito bem no primeiro ano e meio, que a Amber era um doce com ele, e que depois as coisas começaram a ficar problemáticas. Aí ele dá o exemplo de que muitas vezes ele não queria ir para a cama cedo, e isso causava reações problemáticas na Amber e também agitava as coisas. Quando ele e a Amber se conheceram, a diferença de idade entre eles era um pouco extensa, e ele destaca isso. Ele fala: "Olha, eu tinha 46, ela tinha 23.
Só que então ele conheceu os pais da Amber, a Paige e o David, e ele disse que se apaixonou pela Paige, a mãe da Amber, e ele a descreve como um anjo. Ele falou que o pai da Amber era um caldeirão de peixes um pouco diferente, embora ele aprendeu a amar os dois. Ele diz que se sentiu muito feliz por ter sido bem-vindo à família, o que também incluía a irmã da Amber, a Whitney. Ele relatou que a Whitney era muito menos confiante do que a Amber e descreve seu relacionamento com ela sendo ótimo. Ele disse que chamava a Whitney de irmã e que dizia que a amava. Ele relatou que usou substância ilícita com a irmã mais nova da Amber, a Whitney, 2 ou 3 vezes. E ele destaca que a Whitney morou em uma de suas coberturas por vários anos e ele nunca cobrou aluguel. Outros amigos da Amber também moraram lá, como Rock Pennington e o noivo dele, o Josh, além de uma mulher desconhecida. E aí ele fala também que o ativista Tyler White morou em outras coberturas pertencentes a ele e que ele também não pagou aluguel. Isso porque este moço também era amigo da Amber. Ele falou que essas pessoas acabaram indo parar nos seus imóveis porque a Amber chegou nele e disse que eles não tinham lugar. Então ela perguntou se eles poderiam ir para essas dependências e ele permitiu. E aí, com essas informações, dá o horário, o tribunal encerra suas atividades e no dia seguinte ele continua depondo. E o advogado dele começa a questionar o relacionamento dele com a Amber, especificamente quando ele notou as mudanças no relacionamento deles. Ele diz que começou a estranhar as atitudes da Amber pela maneira que ela começou a falar com ele em alguns momentos. As coisas começaram a surgir e de repente ele estava errado sobre tudo. Ele disse que se tentasse se explicar e corrigir o mal-entendido, as coisas começavam a aumentar e a Amber não conseguia identificar que estava errada. Ele disse que era como se fossem pequenas escavações que começariam com chamados degradantes e isso se transformaria em uma discussão em grande escala. E no começo ele se defendia para tentar provar um ponto, só que ele falou que era difícil explicar, a discussão começava e aí ficava maior. E ele até desenha um círculo com o dedo e diz assim: se houver um diálogo entre duas pessoas, ambas precisam falar. Só que muitas vezes ele não conseguia falar. Ele disse que haveria um desfile de insultos e que a Amber olharia para ele e dizia que ele era um tolo. E ele falou que estava tendo dificuldade em sua mente, em seu coração, em lidar com aquela barragem toda que a Amber conseguia erguer. E aí ele fala: olha, eu não tinha permissão para estar certo, eu não tinha permissão para ter voz. E aí ele diz ao tribunal que começou a perceber lentamente que ele estava tendo um relacionamento com a sua mãe, em certo sentido. E aí ele começou a desenvolver um hábito que era se trancar no banheiro para evitar essas situações de escândalo que a Amber promovia. Ele diz que tinha alguns momentos que parecia que ela tinha ódio puro e que muitas vezes isso chegava em violência. Aí ele disse que as coisas com a Amber funcionavam numa escala de frustração, depois ela partia para a raiva, aí ela sentia mais raiva e então iria para o ataque. Ele falou que ela começava com um tapa ou um empurrão, ou também que muitas vezes ela começava dando um controle remoto na cara dele e que muitas vezes ela até jogava um copo de vinho na sua cara. Ele falou que a Amber dizia que ele era um pai ruim, um pai terrível, um pai horroroso e que ele não tinha a menor ideia de como ser pai. E aí ele disse que não conseguia entender como ele, na sua idade, poderia estar tão errado sobre tudo. Ele falou que sempre tentou passar o máximo de tempo possível com seus filhos e muitas vezes a Amber se rebelava contra isso. A Amber não gostava que ele ficasse com os filhos porque ela dizia que tinha suas necessidades e ela tinha coisas para fazer o tempo todo com ele. E ele disse que as discussões sobre seus filhos começaram a ficar piores, que as coisas iam para um caminho muito sombrio. E aí ele fala: olha, eu sei que tem muita coisa errada comigo, mas a Amber se envolveu em táticas de adolescente do ensino médio. Ela começou a praticar bullying comigo. E aí o advogado pergunta: mas por que você ficou com a Amber? Ele fala: olha, eu queria
tentar fazer com que funcionasse. Achei que talvez eu pudesse ajudá-la. E aí ele fala que muitas vezes, em algumas ocasiões, quando ele saía depois de uma discussão, a Amber chorava e gritava e dizia: eu não posso viver sem você. E muitas vezes ele até conseguiu escapar indo para outras de suas propriedades, mas a Amber ia até lá. Muitas vezes ela chegava na garagem de camisola e ela gritava no estacionamento, ela gritava aos céus, e nas primeiras horas da madrugada essas coisas aconteciam, e ele disse: não, isso era muito ridículo, e foi ficando fora de controle. Ele falou também que teve um momento da sua vida que ele conseguiu ficar sóbrio sem beber nada durante 18 meses, mas que nesse ponto a Amber continuou bebendo. E ele disse: olha, eu até achei estranho que ela não parou em nenhum momento, ela bebia na minha frente, mas eu realmente não cobrei, mas eu vi acontecer. Ele disse que muitas vezes a Amber chegava a beber 2 garrafas de vinho em uma noite. E aí ele disse que ele mesmo já chegou a servir um vinho para ela nesse ponto. E aí teve um momento em que ele estava em um evento do ator Christopher Lee, que estava recebendo um prêmio pelo Conjunto da Vida em Londres, e então ele compareceu surpreendendo no palco. Aí depois do evento ele recebeu uma taça de champanhe e bebeu um pouco para brindar ao amigo e tal. Após a cerimônia, ele foi jantar com a Amber e contou a ela, dizendo que não era como se ele estivesse bebendo todas ou tomando injeções, só que ela ficou louca que ele havia bebido. Eles deixaram o restaurante porque ela começou a chamá-lo de fraco, de bagunçado, e ela começou a brigar com ele. E ele diz que nunca chegou a realmente ter um vício físico em álcool. Aí ele fala também que a Amber gostava de MDMA, cogumelos, e que ela tinha alguns medicamentos que ela tomava em dose particularmente alta. E deste ponto o advogado dele começa a questionar sobre o primeiro incidente de suposta violência doméstica que a Amber afirmou que aconteceu no início de 2013. A Amber disse que esse incidente foi desencadeado porque ela riu de uma tatuagem dele, Win Forever. E originalmente essa tatuagem era Inona Forever, só que ele mudou para Win Forever depois que ele se separou da atriz Iona Ryder, na década de 90. E ele fala: olha, isso não aconteceu, eu nunca agredi ela porque ela riu da minha tatuagem. E ele disse: eu nunca bati em nenhuma mulher na minha vida, e certamente não iria agredi-la se ela tirasse sarro de uma tatuagem que eu tenho em meu corpo. Aí ele falou que fez tatuagens depois do nascimento de seus filhos, que eram para marcar suas experiências e tal. E aí o advogado também levanta a questão da violência no avião, no voo de Boston para Los Angeles, que a Amber alegou que aconteceu em 2014, em maio. Aí ele diz o seguinte: olha, antes do voo, a Amber e a assistente dela queriam ser apanhados em Nova York para ir para Boston e me buscar. E ele falou que na noite anterior a isso, ele e a Amber haviam discutido muito, e foi duramente. E ele falou que definitivamente a Amber estava procurando uma briga. Era como se ela tentasse instigar a todo momento uma confusão. Aí ele pegou e disse assim: olha, eu tomei 2 pílulas, me sentei no avião, comecei a desenhar. E a Amber começou a xingar e começou a gritar. Aí eu peguei um travesseiro e me escondi no banheiro. E aí eu deitei e dormi lá dentro. E fiquei até o fim do voo. Depois disso, ele começa a falar sobre a sua desintoxicação na sua ilha particular nas Bahamas em 2014. Ele falou que estava desconfortável com a presença da Amber lá, porque sabia que ela poderia flutuar muito rápido, ou seja, ela poderia ficar brava com qualquer coisa. Isso deixou apreensivo porque ele queria ser cauteloso, porque sabia que a desintoxicação precisava ser o menos estressante possível. E ele estava ciente que a desintoxicação não seria agradável se a Amber estivesse presente, porque talvez pudesse ser demais para ela, já que também era demais para ele. No entanto, a Amber insistiu em ir e foi no lugar da irmã dele, a Christy. E aí ele começa a descrever como é que foi o processo de desintoxicar de opioides. Ele diz que a sensação era como se o interior estivesse tentando escapar do corpo, ele sentia câimbras no estômago, os músculos se contraíam e a dor era algo inimaginável, não era nada comparado a qualquer coisa que ele já tivesse experimentado antes. Ele diz que esse processo de desintoxicação foi um dos pontos mais baixos de sua vida. E aí ele disse que a Amber muitas vezes era responsável por sua medicação e que uma vez ele pediu uma medicação a ela e ela disse não é a hora. E ele falou: olha, foi físico.
eu odeio dizer isso, mas eu tenho que admitir. Esse foi o ponto mais baixo da minha vida. Esse foi o ponto mais baixo que eu já senti como ser humano. Porque eu tinha que dizer, por favor, me dê os remédios. E a Amber foi inflexível e disse, não é a hora. E aí ele disse que começou a implorar pelo remédio e rolou no sofá, porque ele sentou no chão e estava chorando, a dor era muita. E aí ele disse que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e que ele implorava a outro ser humano que desse os remédios, mas que ela não quis dar. E essa viagem, em 2015, aconteceu logo após o casamento. E o Johnny disse que a Amber ficou chateada com as discussões sobre acordos pré-nupciais e pós-nupciais. E ele falou que a casa alugada na Austrália era grande, era como se fosse um labirinto. E que muitas vezes ele acabou se trancando em pelo menos 9 quartos ou banheiros para poder fugir da Amber. E ela ficava batendo nas portas, gritando obscenidades. E ele disse que foi um momento muito louco da vida dele, porque ele estava tentando ficar sóbrio de álcool e substâncias. E ele disse que desceu as escadas onde havia um bar. E ele estava se sentindo uma bagunça, um desastre. Ele foi atrás do bar e pegou uma garrafa de vodka e se serviu de 2 ou 3 doses duras. E a Amber o encontrou no bar e começou a gritar. E então ela pegou a garrafa e a atirou nele. A garrafa quebrou atrás de sua cabeça. E aí ele caminhou atrás do bar e pegou uma garrafa maior de vodka e serviu-se de uma dose. E enquanto a Amber continuava a jogar insultos, então ela pegou uma segunda garrafa e jogou nele. Aí a garrafa quebrou e o Johnny não sentiu dor alguma, apenas calor. Só que aí ele olhou para baixo e percebeu que a ponta de seu dedo havia sido cortada. E ele disse que quando se deu conta ele estava olhando diretamente para o seu osso e o sangue não parava de escorrer. Aí ele foi questionado sobre qual era o dedo e ele disse, é o de aparência engraçada. Ele mostra levantando a mão direita. Aí ele conta que foi a um apartamento onde um de seus seguranças estava hospedado e tentou limpar a mão e alguém lhe disse que precisava encontrar a ponta de seu dedo e ir a um médico. Aí quando ele chegou no pronto-socorro e foi perguntado o que havia acontecido, ele decidiu mentir, é claro. Ele disse que prendeu o dedo na porta. Ele não queria divulgar quem havia feito realmente aquilo. Ele disse que não queria colocar a Amber em apuros. Mas ele falou que contou ao Dr. David Kipner o que aconteceu. E aí depois ele fez uma cirurgia no dedo. E como estava faltando até certa parte do seu dedo estava oca, o cirurgião teve que fazer um enxerto da pele para dar um dedo novamente. Ele disse que inclusive um alfinete foi colocado em seu dedo em uma data posterior e após essa cirurgia ele foi enfaixado. Ele recebeu instruções de como deveria cuidar do dedo. E aí ele falou que nesse ponto, como ele estava nas filmagens de Piratas do Caribe 5, que terminaram no final de julho, início de agosto, a produção do filme colocou pontos verdes que seriam colocados no curativo para que o CGI, que são as imagens geradas por computador, pudesse ser usado para substituir o curativo por um dedo normal de pós-produção. E foi assim que eles terminaram o filme. Aí ele disse que escolheu bandagens infantis para usar no dedo para tentar desviar a dor. Só que ele falou que depois da cirurgia parecia que a dor que ele sentia no dedo estava ficando cada vez pior. E parecia que estava ficando dente, ele sentia uma pulsação e de repente ele podia sentir o alfinete dentro do seu dedo. E aí ele falou que o cirurgião foi chamado porque algo parecia muito errado e o médico removeu as bandagens e então o Johnny foi informado que ele havia contraído MRSA e o dedo estava infectado. Logo depois disso, um áudio entre uma gravação, entre uma discussão entre ele e a Amber é colocada para as pessoas ouvirem. E ele diz, olha, esse som era com o qual eu me acostumei. Muitas brigas, aumento de voz. Ele falou que uma vez estava tomando banho e a Amber continuava batendo na porta. E ela estava tóxica, ela gritava, ela humilhava, ela era agressiva, ela dizia coisas muito violentas. Uma vez ele estava tentando entrar no banheiro, ele tentou fechar a porta e a Amber começou a gritar de dor. Ela disse, meus pés, meus pés. E ele se ajoelhou para dar uma olhada, para ver os pés dela, se ele tinha machucado, tentando fechar a porta. E então a Amber pegou e chutou a porta do banheiro na cabeça dele. E aí ele disse que ficou assim, muito surpreso, muito tonto e falou, mas que porcaria foi essa? E então a Amber acertou a mandíbula dele. Ela deu um soco mesmo.
E aí isso foi um grande choque e ele começou a gravar a conversa após esse incidente. Aí também é uma foto que é mostrada ao júri. Essa foto foi tirada em dezembro de 2015, quando a Amber tentou arranhá-lo quando ela o arranhou com as unhas. Ele disse que foi um confronto e tanto este momento, porque ela estava com algum problema de raiva aquele dia, e ele tentou ir até seu canto, em seu escritório, mas a Amber correu para fora do quarto principal e começou a dar socos selvagens em qualquer coisa com qual ela pudesse pegar para atingi-lo. Aí ele se levanta até para mostrar fisicamente como as coisas aconteceram. Ele relatou que foi golpeado por trás e seu instinto natural foi abaixar e se cobrir. E ele disse que ela não parava, ela agredia. E chegou no ponto em que ele agarrou os braços dela para não receber mais nenhum golpe. Nesse momento, houve algum tipo de contato entre suas testas. Foi quando a Amber o acusou de dar uma cabeçada nela e quebrar seu nariz. E ele disse, mas não havia sangue, eu não atingi o nariz dela. Se houve alguma coisa, foi um inchaço. Ele disse, eu só estava tentando contê-la. Aí o questionamento segue para abril de 2016, na comemoração do aniversário de 30 anos da Amber. E o Johnny disse que mais cedo naquele dia ele estava em uma sala por muitas e muitas horas com um grupo de novos contadores que estavam revisando a sua situação financeira. E ele disse que foi um verdadeiro choque para ele, porque ele não tinha ideia do que estava acontecendo, ele não tinha ideia de quanto dinheiro ganhou durante sua carreira, pois ele preferia pensar em seu trabalho em vez de dinheiro. E os contadores o informaram que uma grande soma de dinheiro havia desaparecido. E tendo trabalhado por cerca de 30 anos no setor, ele disse que ficou muito chocado. Aí ele disse que mandou uma mensagem para a Amber para avisá-la que se atrasaria para o jantar de aniversário dela. E então ele recebeu uma mensagem de volta dela pedindo que trouxesse vinho e uma substância ilícita. Ele disse que quando chegou estava cerca de 1 hora e 40 minutos atrasado e que antes disso havia bebido uma taça de vinho lá na reunião com os contadores. Ele disse que a Amber estava fria com ele e não trocou muitas palavras. E depois ela disse, não acredito que você fez isso comigo no meu aniversário, eu estou tão envergonhada. E aí ele disse que bebeu cerca de 2 taças grandes de vinho na festa. E daí foi perguntado se ele se lembrava de quantas bebidas ele viu a Amber consumir. E ele disse que não poderia dizer, mas que ela estava bebendo vinho. Ele falou que depois que o jantar acabou, o comportamento da Amber parecia bastante mal criado. E ele disse que ela já sabia muito bem que eles tiveram uma reunião intensa que afetou não apenas sua vida, seu futuro, mas também a de seus filhos. Ele falou que não sabia se suas casas começariam a desaparecer devido a seus problemas financeiros. E a Amber começou a cutucá-lo. E então ele foi para a cama, começou a ler. E a Amber entrou no quarto e disse, olha todos os erros que você fez comigo no meu aniversário e você não é confiável, você é uma pessoa horrível. Aí ele disse que não falou nada, que ficou quieto, que continuou lendo. E a Amber começou a arremessar coisas na cara dele. E aí ele se levantou, agarrou a Amber pelos ombros e disse, eu estou saindo, por favor, não tente me impedir. E ele disse então que a Amber foi para a frente da porta e quando ele tentou atravessar, ela o acertou 2 vezes, mas ele conseguiu ir embora. Isso foi por volta das 4h30 da manhã do aniversário dela, em 22 de abril. E ele não a viu novamente até o dia 21 de maio de 2016. Aí o Johnny diz que a Amber foi ao festival de Coachella depois do seu aniversário e ele queria voltar para o apartamento enquanto ela estava fora para pegar algumas de suas coisas. E então seu segurança, o Sean, disse que não era a melhor hora para ele ir e mostrou a ele uma fotografia de sua cama que continha material fecal humano e justo do seu lado da cama. E aí ele não foi mesmo para o apartamento aquele dia. Aí então o Johnny começa a falar sobre as últimas semanas da sua mãe, a Beth. E aí ele fala do dia que ela faleceu, que foi o dia 20 de maio, um dia antes do último incidente que a Amber alega ter ocorrido. Ele falou que levou seus filhos para se despedir da mãe antes que ela partisse. E aí ele disse que fez as pazes com a mãe em relação às coisas que ela praticou na infância. E ele disse que isso abriu seus olhos para o fato de que ele pode realmente tentar nos relacionamentos e tentar o melhor. Mas se não vai funcionar,
não vai funcionar. E foi quando ele decidiu, com a partida de sua mãe, que era hora de terminar o casamento com a Amber. E aí ele ligou para ela e disse que queria pedir o divórcio e que queria fazê-lo amigavelmente. Então, depois de avisar a Amber que iria pedir o divórcio, o Johnny voltou para seu apartamento no dia 21 de maio de 2016, com seus seguranças, o Sean e o Jerry. E ele disse aos seguranças, olha, fiquem em alerta. E aí ele disse que quando entrou, a Amber estava no sofá, e ela tentou falar algumas coisas sobre o Coachella, depois ela tentou explicar sobre o material fecal na cama, e ela tentou ocupar os cães dele, e ele falou, olha, meus cães pesam cerca de 4 libras. A fotografia que eu vi, aquilo ali não veio de um cachorro, não veio. E ele disse que achava até que a Amber iria entender que não havia caminho de volta para o relacionamento deles. E ele até falou para ela, olha, não se preocupe, eu vou cuidar de você. E aí, enquanto ele organizava suas coisas, a Amber começou a falar no telefone com um amigo sobre um tal de rabugento. E eles riam, e então ele percebeu o que ela estava fazendo, que era tentar provocá-lo. E ele pegou o telefone e colocou no sofá. E enquanto ele estava andando em direção à cozinha, o amigo da Amber, o Rock, correu para a cobertura gritando, deixa em paz! E aí ele começou a dizer que o Johnny havia batido nela e que aquela era a última vez. De repente a Amber começou a xingar também, começou a colocar os filhos dele no meio da conversa. E ele disse que não entendia por que ela sempre queria arrastar os filhos dele pro meio da discussão. Ele até fala que no fim de seu relacionamento com a Amber, o relacionamento dela com os filhos dele era inexistente. Ele disse, olha, meus filhos são muito mais inteligentes do que eu, porque eles se recusaram a ficar perto dela. E então ele soube que a Amber havia pedido divórcio no dia 21 de maio e fez alegações de violência doméstica no dia 27 de maio, dia que era aniversário de sua filha. E ele disse, olha, a Amber então foi ao tribunal naquela data, havia paparazzis em todos os lugares, ela pediu uma ordem de restrição contra mim e de repente a história estava em toda parte. Na mídia, nas redes sociais, e ele disse que foi pego de surpresa. Aí o advogado mostra assim pro júri a capa da revista People, onde tem uma foto da Amber com um hematoma no rosto, e o Johnny disse que se lembra muito bem desse dia, quando ele viu essa revista, e ele falou com a irmã dele, a Christy, e ele queria conversar com os filhos para avisar que a cobertura do que poderia surgir iria ser pesado, e ele queria conversar com os filhos para que eles não fossem pegos de surpresa na escola com essas coisas. E ele disse que pediu desculpa aos filhos pelo que estava acontecendo. E ele falou que como nunca havia sido acusado por mulher nenhuma de agressão, quando ele viu isso ele ficou doente, ele se sentiu doente. E ele falou, não havia nenhuma verdade nisso. E as coisas de repente estavam caindo e começou a ganhar força em todo mundo. E ele falou que percebeu as pessoas olhando para ele diferente, as ligações de agentes e produtores pararam, e então tudo começou a desmoronar. Aí o Johnny é questionado por seu próprio advogado, se discutiu as alegações das coisas que a Amber fez com produtores ou diretores da indústria, e ele falou que apenas com os amigos mais próximos, como Tim Burton. E aí ele disse que também conversou com seus colegas da banda, depois com a Alice Cooper e com Joey Perry, que era do Aerosmith, ou é do Aerosmith. E nisso ele já havia até saído em turnê com os rapazes para divulgar as coisas da banda quando a história foi divulgada. E ele falou que na verdade não sabia nem o que dizer para as outras pessoas porque foi tudo muito chocante. E aí o divórcio entre eles foi finalizado em janeiro de 2017, numa sexta-feira 13. O advogado do Johnny Depp mostra então a coluna da Amber no Washington Post e ele diz, olha, obviamente essa coluna está se referindo ao nosso relacionamento. Obviamente ela está se referindo a mim, apesar de não me mencionar pelo nome. Aí ele diz, olha, a Amber fala sobre muitas mulheres ao redor do mundo, e tem coisas no artigo que eu realmente não discordo, acredito serem verdades. Aí o advogado começa a perguntar para o Johnny as consequências do artigo, como foi que isso começou a se desenvolver. E ele fala que rapidamente, logo após o lançamento da coluna, não demorou muito, talvez alguns dias, para a Disney anunciar que ele havia sido removido da franquia Piratas do Caribe. E ele diz que inclusive soube dessa informação lendo um artigo de revista. Então, prestes a finalizar o interrogatório, o advogado dele pergunta mais uma vez, você agrediu alguma vez a Certa Heard? E ele diz
não. Aí o advogado pergunta, você já agrediu sexualmente alguma vez a senhorita Heard? E ele diz, nunca. Então o advogado pergunta o que ele perdeu. E ele diz, nada menos que tudo. Quando essas alegações estavam circulando rapidamente pelo mundo, e dizendo às pessoas que eu era uma ameaça, bêbada e movida por substâncias que agredia mulheres, de repente eu vi tudo que eu havia construído em 50 anos desabar. Ele disse que, independente do resultado desse julgamento, ele carregará as alegações da Amber pelo resto de seus dias. Então, quando são quase 6 horas da tarde, o advogado da Amber começa a interrogar o Johnny. E rapidamente, no começo do interrogatório, já se instaura um clima de tensão. O advogado corta um pouco o Johnny no meio de suas frases, nos questionamentos, e o advogado da Amber fala, olha, a coluna não te menciona pelo nome, não dá detalhes sobre o relacionamento de vocês, e aí o Johnny fala, eu acredito que existem maneiras sorrateiras de escrever coisas sem mencionar alguém pelo nome. E aí até o advogado fala, olha, eu só estou te perguntando se a coluna contém detalhes do seu tempo junto com a senhorita Heard. É uma simples pergunta de sim ou não. E aí o Johnny diz, olha, não é nada simples nesse caso. Aí o advogado começa uma nova abordagem e ele diz, Johnny, você está dizendo que por causa dessa coluna você foi removido da 6ª parte de Piratas do Caribe. Porém, existem muitas situações que indicam que você já sabia que não iria participar do 6º filme. E aí ele mostra uma reportagem do Daily Mail sobre algum artigo dizendo que talvez o Johnny não iria participar do 6º filme. Isso numa coluna de outubro de 2018. Logo após essa afirmação, o advogado conversa mais um pouco sobre alguns documentos do divórcio e aí da hora o tribunal encerra suas atividades. No dia seguinte, o advogado da Amber, o Ben, continua de onde parou o seu interrogatório com o Johnny. Aí o advogado começa a perguntar sobre a educação, sobre os momentos em que ele declarou que foi violentado pela mãe e tal. Aí o advogado vai e pergunta, você assume que o abuso pode assumir diferentes formas? E o Johnny responde sim. E aí o advogado caminha um pouco nessa questão e ele muda de assunto perguntando ao Johnny sobre sua amizade com o ator Paul Bettany. E ele questiona se eles usaram substâncias juntos. E o Johnny diz que isso é uma pergunta estranha, mas que sim usou uma substância ilícita com o Paul. Os dois atores já atuaram juntos em pelo menos 3 filmes. O advogado, então, começa a expor ao tribunal uma troca de mensagens que ocorreu entre o Johnny e o Paul Bettany em 11 de junho de 2013. Numa dessas mensagens está assim, vamos queimar Amber. E uma outra mensagem diz, vamos afogá-la antes de queimá-la. E então o advogado diz para o júri que quer se desculpar pelo teor da mensagem, mas infelizmente eles irão ouvir muita linguagem obscena. Então há algumas mensagens com teor um pouco pesado, assim, violento, inclusive o Ben pergunta ao Johnny se a mensagem está correta, se ele leu o texto corretamente. O Johnny diz sim, você leu o texto corretamente. Outras mensagens, como por exemplo uma do dia 30 de maio de 2014, o advogado expôs para o júri, onde era um texto do Johnny para Amber dizendo, querida, vou parar de beber, também que ele vai parar de tomar pílulas. Essas mensagens na época do voo de Boston para Los Angeles, no qual a Amber acusa o Johnny de tê-la agredido. Aí uma outra mensagem do Johnny para Amber que foi enviada no dia 18 de dezembro de 2014. Nessa mensagem está assim, querida, fui longe demais, eu não queria fazer isso, me desculpe, eu sou um selvagem e tal, o diabo está por toda parte. E aí ele diz que ama a Amber demais e que ele não queria falar insultos hediondos e coisas assim. E há outras mensagens com palavrões bem explícitos, coisas que eu não vou ler aqui, mas por exemplo, dizendo que vai bater, e aí ele usa uma figura de linguagem que se refere a Amber, fala que aquela garota de programa inútil chegou, e ele lê todas essas mensagens e pergunta para o Johnny se ele leu corretamente, e o Johnny precisa dizer que sim. Depois ele mostra ao tribunal uma fotografia que foi tirada depois que o Johnny e a Amber começaram a namorar, em março de 2013. Aí há uma mesa de vidro com bebidas e linhas de pó branco.
Aí o Johnny diz que essa foto tem uma composição interessante. Aí o advogado pergunta se o Johnny às vezes costumava beber uísque pela manhã, e aí ele faz uma piada sobre happy hour. E quando o advogado pergunta sobre aquele pó branco, o Johnny assume que aquilo poderia ser uma substância ilícita. Aí o advogado questiona se ele carregava essa substância ilícita em uma caixa especial que poderia ser vista ali na foto, porque estava escrito propriedade de JD. Aí o Johnny diz que essa caixinha foi um presente que ele não diria que usou para esse fim, mas que parece que poderia fazer. As respostas dele provocam algumas risadas no tribunal. Ele consegue formular essas respostas de uma forma leve. Aí o Ben, o advogado, começa a caminhar por mensagens de texto do ano de 2012. Uma específica é no qual o Johnny enviou para o Marilyn Manson. A pílula e as plantas me mantêm calmo e distante. Depois é exposto uma foto onde mostra grandes sacos de substâncias ilícitas e o Johnny concorda que realmente ali são muitas substâncias. Depois o advogado expõe um e-mail de julho de 2013 entre o Johnny e o Elton John, onde ele diz que seus filhos se apaixonaram perdidamente pela Amber. Também fala que a pressão em seus ombros acabou e tal. E nesse e-mail ele também fala de uma forma um pouquinho desagradável, para dizer o mínimo, sobre a sua ex-esposa estar tentando fazer uma lavagem cerebral em seus filhos. Aí o advogado expõe uma foto em que o Johnny aparenta estar apagado. E o Johnny diz, olha, desmaiado é uma maneira interessante de colocar. Acredito que eu estava dormindo. E nessa foto específica há um sorvete derramado no colo do Johnny Depp. E ele diz que a Amber pediu para ele segurar o sorvete quando ela viu que tinha uma oportunidade para tirar uma foto sabendo que ele iria adormecer naquele horário, considerando que ele tomou opiócios. Ele diz que acredita que essa foto foi tirada mais ou menos pelas 17 horas porque ele especificamente tomou pílulas. Então ele implica que a Amber armou para ele. Aí também o advogado comenta uma questão que em maio ou junho de 2013, o Johnny e a Amber visitaram um estacionamento de trailers em Hicksville, na Califórnia, e tinha um grupo de pessoas lá, incluindo a irmã da Amber, a Whitney. E a Amber afirma que o Johnny ficou com raiva quando uma de suas amigas, conhecida como Kelly Sue, a tocou. E o Johnny diz que ele sentiu que estava protegendo a honra da Amber. Aí ele fala, olha, eu admito que eu dei um soco na arandela do banheiro durante essa discussão, mas foi só isso. Aí o advogado volta para aquela questão do voo de Boston para Los Angeles em 2014. E o advogado fala, olha, vocês tiveram uma discussão na noite anterior à viagem e o motivo dessa briga foi o filme que a Amber estava filmando com o James Franco e o Johnny concorda que suspeitava que a Amber estava tendo um caso com o James Franco. Mas ele falou que no voo aconteceu que a Amber começou a brigar com ele porque ela achava que ele estava embriagado. E ele disse que isso era constante, que o tempo inteiro ela achava que ele estava bêbado, tomado, seja como for. Aí o advogado mostra o e-mail que o Johnny enviou para a Amber após o voo, dizendo: mais uma vez me encontro em um lugar de vergonha e arrependimento, claro, sinto muito, eu realmente não sei porquê ou como isso aconteceu e tal, mas eu nunca vou fazer isso de novo e eu quero melhorar para você, para mim, e eu sinto que devo tratar minha doença de alguma forma que já se arrastou por muito tempo. Depois o advogado mostra um e-mail que o Johnny mandou para a mãe da Amber sobre a desintoxicação nas Bahamas, que ele diz assim: eu não teria conseguido sem ela, eu teria ido nadar e engolido um grande gole do oceano sem ela, para ser honesto. Foi a Amber, apenas a Amber, que me fez passar por isso. E o Johnny confirma que o advogado leu esse e-mail corretamente. Aí o advogado começa a perguntar para o Johnny se ele mentiu para a companhia de seguros a respeito da ferida do dedo em Piratas do Caribe 5. E aí ele fala assim: depois que ela cortou meu dedo? E aí o advogado diz: esse é o seu relato, senhor. Aí ele começa a mostrar um atestado médico de 16 de fevereiro de 2015, onde o Johnny tem cobertura total, só que nesse documento que o Johnny assinou, há uma pergunta assim: você está usando atualmente ou nos últimos 12 meses, você usou alguns dos seguintes medicamentos? Aí no caso, medicamentos prescritos, o Johnny marcou que sim, e substâncias ilegais, ele assinalou que não. Aí eles falam mais um pouquinho sobre Piratas do Caribe, o Johnny diz que não gostou do roteiro do 5º filme. Aí o advogado começa a fazer algumas perguntas sobre a lesão que o Johnny sofreu no dedo. E ele diz: olha, depois que houve essa lesão, você enfiou o seu dedo na tinta
numa lata de tinta e começou a escrever mensagens verbais na parede. Aí o Johnny diz que sim, que ele reconhece que ele escreveu muita coisa no espelho e em outras partes da casa e que ele fez isso porque estava com raiva. Então ele mostra imagens, mostra uma imagem espelhada em um abajur, inclusive o Johnny escreveu assim: boa sorte, tenha cuidado no topo. Aí o Johnny diz que achou que isso era um bom conselho para Amber. Aí o advogado pergunta se a socialização da Amber com outras pessoas o fez se sentir inseguro. Ele diz não necessariamente. Quando o advogado faz essa pergunta, ele está se referindo ao processo que ocorreu durante o julgamento do Johnny Depp por difamação no Reino Unido contra o The Sun, que ocorreu em 2020. E nesse julgamento, Johnny diz que ocasionalmente, sim, aconteceu que ele se sentiu inseguro em respeito à socialização da Amber. Aí o advogado libera um áudio para o júri ouvir, onde o Johnny diz que fica irracional quando a Amber está fazendo filmes, que ele fica com ciúmes, que ele fica louco e esquisito, e você sabe, nós brigamos e muito mais. Isso tudo a gente pode ouvir o Johnny dizendo nesse áudio. Aí ele diz, olha, muitas vezes eu proferia palavras conciliadoras para tentar aplacar a raiva da Amber. Aí depois é exposto um vídeo que a Amber gravou secretamente, isso na casa do Johnny Depp em West Hollywood, e aí ele pode ser visto batendo nas portas do armário, depois servindo um copo de vinho tinto. Aí ele descobre a gravação e aparentemente fica com raiva. Aí ele diz ao tribunal, claramente eu estava tendo um mau momento, porém ser gravado ilegalmente parece ser bastante apropriado para Amber. E ele diz, eu admito, eu bati mesmo em alguns armários, mas eu não encostei na Amber. Eu tive experiências em minha vida em que às vezes perdi o controle total sobre minhas emoções, mas eu não tentei intimidar a Amber. Se ela estava intimidada, por que ela estava me filmando? Se ela estava com tanto medo, por que ela não foi embora? Aí depois o advogado mostra uma mensagem do dia 22 de maio do Johnny para a Amber, e isso ocorreu após o incidente final entre eles, onde a Amber alega que o Johnny a agrediu. Nessa mensagem o Johnny escreveu assim: desculpe se fui um pouco, 3 pontinhos, por favor saiba que a minha mágoa em relação a você acabou, minhas desculpas são eternas e pertencem a você. Aí o advogado pergunta se durante uma reunião com a Amber em julho de 2016, em São Francisco, ele pegou uma faca e ameaçou se cortar. Ele diz, olha, eu não me lembro disso, mas eu posso ter feito sim essa jogada. E aí o advogado libera uma gravação para o júri ouvir, onde o Johnny ameaça se cortar e a voz da Amber aparece, por favor, não faça isso com sua pele, por favor, pare. Aí o advogado pergunta novamente se ele concorda que um abuso pode ocorrer de diversas formas, incluindo fisicamente, emocionalmente, verbal e psicologicamente. E o Johnny concorda e diz, eu acredito sim, inclusive isso pode fluir de um para o outro. Aí o advogado solta outra gravação, onde ouvimos o Johnny mandando a Amber calar a boca. E numa dessas gravações a Amber diz que o Johnny jogou um cigarro nela, apagou um cigarro nela, e o Johnny nega, ele diz, isso aí é completamente exagerado, eu não fiz isso. Ela disse especificamente essas coisas para a gravação. O Johnny comenta que o casal tinha hábito de gravar algumas de suas brigas para mostrar na terapia de casal. Porém, ele falou que quando isso acontecia, quando era acordado, ambos estavam cientes dessas gravações. Mas muitas coisas que a Amber gravou, ele disse que não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Depois o advogado leu uma mensagem que o Johnny enviou para o seu médico, o Dr. Keeper. E nessa mensagem o Johnny fala sobre uma ambição da Amber e que provavelmente ela se envolveu com ele para poder aumentar a sua própria fama. E nessa mensagem o Johnny diz assim, eu cortei a parte superior do meu dedo médio. E aí o advogado diz, viu, isso aqui mostra que você se machucou e não a Amber lacerou o seu dedo, como você alega. Aí ele pega e diz assim, eu disse que cortei meu dedo, eu estou relatando, estou lembrando daquela situação, mas especificamente eu não disse eu cortei meu dedo, eu quis dizer quando eu cortei meu dedo, quando aquela situação ocorreu. Aí ele fala, olha, eu sou um ávido guitarrista, eu nunca cortaria meus dedos intencionalmente. Aí o advogado mostra uma mensagem de texto do Johnny para a mãe da Amber, dizendo que não havia homem mais sortudo nessa terra por ter a força que a Amber dá a ele, e ainda mais acréscimos, onde ele disse, sua filha cresceu com a terrível tarefa de cuidar desse pobre velho viciado. Basta dizer que nunca amei mais uma mulher ou coisa alguma
do que ela. Ela tem a força de 1000 homens. E isso se deve a ninguém ou nada além de você, querida. E aí ele assina o texto como seu filho fora da lei. Aí o advogado diz que já houveram inúmeras notícias negativas sobre o Johnny Depp antes de novembro de 2018. E o Johnny diz, sim, eu concordo, é verdade. Mas essa imprensa negativa, no todo, ela foi iniciada contra mim depois que a ordem de restrição da Amber foi apresentada no tribunal. Aí ele até menciona a data da ordem de restrição, que foi no dia 27 de maio de 2016, e ele fala, a Amber sabia que esse era o dia de aniversário da minha filha. Aí o advogado pega uma pilha de artigos sobre o Johnny Depp e começa a ler as manchetes. Todas essas manchetes são de histórias negativas a respeito do ator. Aí ele lê um artigo do The Guardian de novembro de 2014 intitulado Aparentemente bêbado, Johnny Depp é cortado da cerimônia de premiação do filme de Hollywood. Aí um outro artigo de 2016 que diz amigos e familiares de Johnny Depp seriamente preocupados com ele, eis o porquê. Um terceiro título é do Hollywood Reporter, que diz Johnny Depp tem um senso claro e épico de direito. Aí há uma outra notícia que é de maio. Johnny Depp, uma estrela em crise e a história insana de seus milhões de desaparecidos. Aí uma outra também de 2017. Johnny Depp supostamente bebia muito e estava constantemente atrasado no novo set de filmagens de Piratas do Caribe. Visivelmente o Johnny fica irritado com todas essas manchetes e o advogado continua lendo manchete atrás de manchete. E a última é do Daily Mail, onde fala sobre o comportamento bêbado do Johnny no set de filmagem e que isso era uma nota de como acabar com sua carreira. Aí o advogado pergunta se ele leu cada título corretamente e o Johnny diz sim, você leu, mas você deveria ter lido o artigo inteiro. Depois ele é questionado sobre como se sentiu quando soube que estava sendo removido do 6º filme de Piratas do Caribe, e ele disse que isso foi muito triste para ele, porque ele deu vida a esse personagem, ele deu muito de si, ele reescreveu diálogos, ele acrescentou cenas, piadas, e que ele também ficou triste pela forma como a Disney lidou com ele. Aí ele fala que a Amber não gostava do seu amigo, o ator Paul Bettany, e ela diz que uma vez a Amber chegou no filho do Paul, que tinha 18 anos, e rebaixou o rapaz de uma forma tão cruel que ele começou a chorar e explodiu em lágrimas. E aí ele disse, olha, eu já aconselhei a Amber, se você erra tantas vezes, espero que você consiga aprender alguma coisa. Aí o advogado mostra uma troca de mensagens de texto entre o Johnny e a Amber em 2013. E aparentemente são mensagens tranquilas, mas que mostram que eles brigaram alguns dias antes, tal data e eventos assim. E é aqui que eu vou parar com os depoimentos e entrar na análise desse episódio. A presença do advogado da Amber dirigindo o interrogatório muda um pouco o clima leve que estava sendo conduzido pelo advogado do Johnny com as perguntas que estavam sendo feitas ao ator, que obviamente eram muito leves. Eu acho que há muita coisa aqui que pode ser explicada, como por exemplo, as mensagens positivas do Johnny dizendo que amava a Amber, que ela era uma força positiva e tal. Eu acredito que isso não prova que o relacionamento deles era saudável, pelo menos da parte dela para com ele, porque é muito comum quando um casal em crise que está em um momento bom troque mensagens de texto falando de forma positiva um com o outro. Então isso pode significar que naquele momento que ele escreveu foi de forma positiva, traduzindo um sentimento de esperança, mas não que especificamente aquilo estava acontecendo o tempo inteiro. Embora eu acredite também que o Johnny não é completamente sincero, ou a equipe dele, ou as pessoas que testemunharem em favor dele, com relação à sua ligação com as bebidas e com as substâncias ilícitas. É claro que o ator tem um problema com bebida, não sei como está hoje, mas pelo menos na época ele tinha um problema com bebida, ele tinha um problema com substâncias. Isso não significa que o seu excesso nessa substância se traduzia em violência. Mas eu não compro essa história de que ele era controlado e tal, eu não acredito nisso, realmente eu não acredito. Me desculpa, mas as pessoas que testemunharam, ele que testemunhou, eu não acredito nisso. Eu acho que havia sim um excesso, é impossível não dizer que havia, principalmente porque há testemunhos aqui que são realmente congruentes em relação a isso, de que ele usava muito, ele fazia uso o tempo inteiro e há algum tipo de efeito colateral, seja num comportamento mais agressivo
inofensivo para algumas pessoas, como num comportamento também muito distante para outros. Embora, por mais que seja perceptível que houve um esforço para amenizar esse problema nos testemunhos e nos depoimentos, isso não significa que havia uma violência como a Amber está afirmando. Quem já lidou com situações de alcoolismo sabe que há diversas reações nos comportamentos dos alcoólatras e que há extremos para as reações, desde a violência a também comportamentos que ridicularizam o próprio indivíduo, que pode ficar rindo à toa ou então chorando a todo momento. Cada situação tem seu próprio parâmetro e nada pode ser avaliado com os mesmos olhos ou com a mesma experiência de um caso anterior, porque os indivíduos são diferentes e a maneira como as situações podem se desenrolar pode ser bastante diverso. No todo, o Johnny Depp tem um problema com isso e desde que era pequeno, pelo que já presenciamos aqui através dos testemunhos, inclusive do próprio testemunho dele. De alguma forma isso pode ter impactado seu relacionamento com a Amber? Pode. De alguma forma isso pode ter potencializado a resposta negativa que ela tinha a essa circunstância? Pode. Só que aí a gente entra num parâmetro interessante aqui, porque a própria Amber fazia uso dessas substâncias quando também bebia, na fase em que o ator estava completamente afastado disso. Há um outro ponto também que é interessante, que são as mensagens em que ele fala da Amber de forma depreciativa. Isso também não significa muita coisa, porque é difícil dizer que uma pessoa que constantemente é atacada, que é agredida, pelo menos violentamente, verbalmente, como ele diz que acontecia da parte dela, é difícil achar que a pessoa vai falar bem da agressora o tempo inteiro. Então a forma como ele se referiu a ela nesses momentos também não diz muita coisa, porque pode estar ligado ao momento em que ele quis descontar a raiva que estava sentindo dela pelas coisas que estavam acontecendo. Então, de certo modo, isso não é um ponto para a defesa da Amber. Se os jurados vão ter a mesma percepção, disso eu não sei. Acontece que nesse julgamento, há muitas coisas que apontam para uma culpa da Amber, ao mesmo tempo que mostram uma inocência do Johnny em relação às acusações dela. E é perceptível, principalmente por momentos do julgamento, em que a equipe não tem muito o que fazer. A equipe dela, no caso, teve alguns depoimentos que eles beiraram ao ridículo, literalmente. E eu até pesquisei, os advogados da Amber não são horríveis, não são pessoas perdedoras, são advogados que quase nunca perdem um caso. Acontece que nesse caso eles não têm especificamente muito material para conseguir trabalhar em favor dela. Então isso implica em situações constrangedoras como os advogados da Amber têm exercido no tribunal. Porém, essa percepção ela é completamente diferente à questão do júri. Porque o júri é instruído a não acompanhar televisão, a não acompanhar as mídias sociais que tratam desse assunto. Então, o que eles estão vendo, o que eles estão absorvendo e o que eles estão processando mentalmente sobre o caso pode ser diferente em alguns pontos sobre o que a maioria das pessoas estão enxergando. A opinião pública em si corresponde positivamente ao Johnny Depp. Embora muita coisa ainda precise ser dita, eu acredito que nesse ponto há muito para se olhar em respeito a essa deficiência que o Johnny tem. E eu acho que não em um ângulo social, mas em uma questão emocional. Porque todos esses anos de uso e abuso dessas substâncias revelam não apenas um indivíduo que não conseguiu superar algumas dificuldades da infância, que eu vou comentar ainda, mas eu acredito também que elas demonstram uma espécie de fuga, uma fuga psicológica da vida que ele tem. Eu espero que você tenha gostado, a gente volta pro terceiro episódio. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, você pode adquirir pelo meu site. Você pode receber o livro onde você estiver no Brasil e no mundo. E caso você queira, ele vai autografado, com um pôster exclusivo e marcadores também. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, um canal de cortes, onde as análises dos episódios são recortadas e postadas por lá. A gente se vê na próxima parte dessa saga e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!